Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Alzheimer, lúpus e fibromialgia. São doenças diferentes, mas que apresentam dois pontos em comum. São doenças crônicas e incuráveis. A campanha Fevereiro Roxo vem para conscientizar a população para que essas doenças sejam identificadas ainda na fase inicial, para que seus sintomas sejam controlados ou retardados e oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos por essas patologias. Recebo agora a médica reumatologista, a doutora Lúcia Bufolin. Obrigada por estar aqui, doutora Lúcia. Eu que agradeço imensamente, mais um ano, esse convite da Rede Vida. Nós temos um carinho muito grande pelo seu programa e por todos da Rede Vida que sempre tiveram as portas abertas para a gente. Então, fica aqui, já de início, o meu enorme agradecimento por estar aqui hoje. Quem é bom sempre volta para dar mais informação e contribuir para quem assiste a gente. Fevereiro Roxo, 3 doenças crônicas. Tem alguma correlação o Alzheimer com a doença crônica, doutora Lúcia? Olha, na realidade, essa conscientização do Fevereiro Roxo, ela teve início lá em 2014. E eu tenho uma sensação muito otimista, porque eu acredito que de lá até hoje, muita coisa evoluiu. Realmente muita coisa evoluiu, principalmente nas doenças autoimunes. Veja bem, o Alzheimer é uma patologia degenerativa, realmente até o momento que não tem cura, mas com muitas drogas que têm controle. E existe um modo contínuo, né, de estudos mostrando que ele, antes de mais nada, talvez também tenha um componente imunológico, certo? Foram detectados alguns genes que facilitam uma destruição do neurônio, quer dizer, o neurônio passa a ser destruído e passa a ter uma substância amiloide ali, como se fosse um gel sem vida. É assim que o neurônio vai ficando. Tudo aquilo que você tem conhecimento, estou falando primeiro do Alzheimer, mas tudo aquilo que você tem conhecimento, você tem a chance de fazer o diagnóstico precoce e você também tem a chance de desenvolver um medicamento. Então, vamos colocar aqui que a possibilidade do controle tem evoluído muito. E qual que é a semelhança? Por que os 3 estão juntos? Na verdade, não são os 3 doenças autoimunes. O lúpus é uma doença autoimune que tem várias características genéticas, mas que, ao contrário de 2014, quando começou toda essa conscientização, o diagnóstico precoce traz consigo a possibilidade de tratamento, sim, inclusive com vários medicamentos alvo específicos em relação à doença autoimune, inclusive disponíveis até no Sistema Único de Saúde, né? E a fibromialgia? A fibromialgia, ela não é uma patologia autoimune e também eu não considero que é uma patologia incurável. É uma síndrome dolorosa, ela não chega a ser uma doença. Não existe um exame de sangue que você comprove, embora já há algumas situações na ressonância magnética que você pode ter de uma forma indireta a detecção daqueles momentos de dor do seu paciente, e o tratamento também tem evoluído muito. As 3 estão juntas, por quê? Porque são manifestações relativamente silenciosas que começam com sintomas muitas vezes pouco específicos, tá? E que o diagnóstico precoce traz um controle, traz um alívio, evita a cronificação e realmente traz um conforto de qualidade de vida, não só para o paciente, mas para a família. Acho que ainda de todos eles o mais complexo é o Alzheimer, né? É tão complexo, a gente estava falando antes de começar o programa, e a senhora me atentou para uma coisa que eu não tinha pensado, porque muitas vezes quando a gente fala do Alzheimer, a gente fala, a pessoa está no esquecimento, fica com dó da família, dos familiares que são esquecidos, e não é fácil ser esquecido por quem se ama, mas a senhora deu um olhar médico e muito humano para o paciente. Sim, quem tem a possibilidade, veja bem, eu sou reumatologista, trabalho com doenças autoimunes, temos um foco muito grande no público geriátrico também, mas nós
temos a oportunidade, às vezes, de fazer o diagnóstico precoce e, claro, encaminhar para os colegas, para o geriatra, para o neurologista, isso tudo dentro da nossa equipe. Nós contamos com essa visão e com essa possibilidade de dividir e encaminhar esses pacientes para um tratamento precoce. Mas você começa a observar que o próprio indivíduo ele tem noção de que ele começa a ter um esquecimento. Ele tem muita noção quando ele pode olhar-se no espelho e começa a indagar-se o que está acontecendo com ele nessas fases iniciais, né? Então, todo mundo pensa muito na família, realmente, nas fases extremamente avançadas, mas o paciente também é um paciente que sofre a partir do momento que ele vai tendo, no início, um entendimento do que está acontecendo com ele. Essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que realmente há medicamentos que podem estacionar a evolução e sempre não esquecer daquilo que está associado a todas essas patologias crônicas, né? O controle da hipertensão, do tabagismo, veja bem, eu não estou falando dos fatores genéticos só, né? Eu não estou falando do quadro autoimune, como nós falamos dos marcadores ou do Alzheimer, ou como o próprio lúpus, que tem marcadores, tem anticorpos, que hoje são facilmente detectáveis contra as formas diferentes, as apresentações clínicas diferentes do lúpus. Nós estamos falando de situações que podem desencadear aquele estresse inflamatório. Está muito na moda falar de inflamação, falar de estresse inflamatório, falar de medicina regenerativa. Eu vou falar da medicina como ela é. Aqueles fatores gatilhos, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse crônico, a insônia permanente, não lutar realmente contra, às vezes, o mau humor crônico, sabe? Aquele mau humor que de vez em quando vai pegando a gente, que de repente você abre a porta para uma depressão, para uma melancolia e convida para entrar na sua casa e sentar na sua sala. Então, tudo isso são fatores que devem ser combatidos no dia a dia antes de pensar em tratamentos mirabolantes, né? Então, essa prevenção, esse olhar para a saúde como um todo, ela é um dos grandes pilares da prevenção e realmente que pode te afastar de um quadro de uma doença autoimune, de uma doença degenerativa ou de uma doença, uma síndrome dolorosa crônica como é a fibromialgia. Falando de lúpus agora, tem algum dado se ele atinge mais homens, mais mulheres, em qual idade? Olha, o lúpus ele é muito interessante. Eu tive a oportunidade de viver uma fase do lúpus onde não tinha tratamento, só tinha corticoide e cloroquina. Só tinha isso, não tinha mais nada para fazer. Ou então drogas imunossupressoras muito agressivas, como ciclofosfamida, que tinham a mesma dimensão de um quimioterápico, porque o lúpus, na verdade, quando a gente fala lúpus, a gente acha que está falando de uma doença, mas na verdade a gente está falando de um conjunto de manifestações clínicas autoimunes que pode começar. Você pode ter um lúpus só com dor articular, você pode ter a forma cutânea que tem lesões de pele extremamente importantes em forma de asa de borboleta, pode ter queda de cabelo, pode ter o lúpus renal que é super agressivo, tá? Então, a primeira coisa é você saber a dimensão do diagnóstico que você está fazendo. Se você tem um lúpus só de pele, não necessariamente ele vai atingir todos os órgãos, mas eu posso ter manifestações do sistema nervoso central, pulmonar, e aí fica realmente a cargo do médico que acompanha. Agora, é uma manifestação que tem um forte componente feminino, porque tem os fatores genéticos, tem os fatores ambientais, que a gente chama isso de epigenética hoje, que é o que está no seu meio, no seu entorno, que está funcionando de gatilho e pode estar alterando a sua genética. Mas o grupo feminino, principalmente as mulheres em idade fértil, elas costumam
o ambiente do estrógeno, o ambiente hormonal, ele passa a ser um ambiente mais fértil para o desenvolvimento desses autoanticorpos. Isso não está muito específico, muito claro, mas ele acomete sim mais mulheres, tá? Numa proporção aí de 10:1, muito mais do que homens. Não é tão comum você encontrar o lúpus em homens. Geralmente, quando ele aparece mais na forma cutânea nos homens, tá? Que é a forma mais da pele, mas também tem as formas agressivas. Agora, por isso geralmente que tem essa relação com a gestação, com a fertilidade. Exatamente, geralmente em mulheres em idade fértil, né? E tem uma outra forma do lúpus, que a gente nem pode chamar de lúpus, mas vamos falar que ela vem ali no combo autoimune, que é no caso da mulher grávida, que é o SAF, que é uma vertente dentro da doença autoimune, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que muitas vezes o diagnóstico só aparece na gestação, que pode estar associado a aborto no primeiro trimestre, aquela gestação que de repente está indo tudo bem, de repente a placenta para de crescer, ou então pode estar associada a eclâmpsia, hipertensão arterial, que são anticorpos, tá? Produzidos aumentando a viscosidade sanguínea e que podem levar à vasculite da placenta. São casos muito específicos, mas não é infrequente fazer o diagnóstico de um quadro de lúpus com essa vertente da síndrome do anticorpo antifosfolípide na gestação, tá? Por isso que hoje, inclusive, popularizou muito, há algum tempo atrás, usar Clexane, falei o nome comercial, usar a homeparina subcutânea, era algo que, nossa, era uma gestação, hoje isso já está muito mais frequente, mas são gestações de alto risco, né? E mesmo a mulher que tem um lúpus diagnosticado antes da gestação, eu sempre coloco isso. Ninguém pode chegar e falar, olha, você teve lúpus e você não deve engravidar. Não é assim que funciona. Porque tem doenças que ficam um tabu, endometriose, lúpus e tantas outras que parece que a mulher é marcada, mas você não vai ter filho. Você não está nem autorizado, juridicamente, inclusive, a fazer isso. A obrigação do médico que acompanha é manter-se extremamente atualizado, tanto sob o ponto de vista clínico, sob o ponto de vista científico e também sob o ponto de vista jurídico, tá? Então, a sua cliente que tem um diagnóstico de lúpus, muitas delas podem ter o diagnóstico na adolescência, formas mais agressivas podem aparecer na menarca, quando a menina menstrua. Tá? Então, formas de pele, formas hematológicas que vêm com muita anemia, com queda de plaqueta, com púrpura. Eu estou dando uma pincelada geral assim, mas eu sou muito otimista em relação ao lúpus, eu realmente sou muito otimista, né? Em relação aos tratamentos atuais, muito. A senhora falou, quando começou e agora esse otimismo, a senhora espera que com as novas tecnologias, inteligência artificial, tanto estudo, tem uma luz maior ainda no final do túnel? Eu nem vou colocar a inteligência artificial, eu vou colocar primeiro, eu ainda acredito que o olhar, que o médico vai fazer o diagnóstico, bem que a gente sabe que a IA, você vai dar os sintomas, ela já vai dar o tratamento. Eu falo da IA mais para evolução de aparelhagem, de exames. Mas o grande trunfo do lúpus, do diagnóstico do lúpus e saber quais são os marcadores é que cada vez você tem um arsenal bioquímico maior. Então você consegue fazer o perfil dos anticorpos específicos para cada órgão-alvo. Então, nefrite lúpica, ela tem um tipo de marcador no sangue. Tá? O quadro que vai ter uma piora pulmonar, ele tem um anticorpo que você consegue detectar. Manifestações neurológicas, tem um outro tipo de anticorpo que você consegue detectar. E com isso, o aparecimento das novas moléculas, que são as moléculas biológicas, né, que são alvo específico para determinadas formas de lúpus. É claro que tem algumas formas que ainda são muito, muito agressivas, mas elas têm sido realmente, não tem sido a regra, tem sido a exceção, tá? É uma doença que causa muita dor, doutora Lúcia?
Na maioria das vezes, você tem uma artralgia, você não chega a ter artrite, que é aquele aumento de volume do punho, do joelho, do tornozelo, aquela forma incapacitante. Ela está muito mais associada a uma mialgia, a uma dor muscular, a um quadro de fadiga, queda de cabelo, as formas que tem a manifestação cutânea com uma fotossensibilidade muito grande e não tem uma receita de bolo, sabe? Assim como não tem, cada um de nós aqui somos únicos, a manifestação da patologia autoimune também é única, né? Então tem aquele indivíduo que começa com queda de cabelo, tem aquela menina que começa com uma anemia, com púrpura nas pernas, quer dizer, é muito polimorfo. Então por isso que o diagnóstico, a anamnese, uma busca contínua dos detalhes é que faz toda a diferença. O emocional pode impactar? O emocional é tudo, né, gente? Nós somos seres emocionais, completamente emocionais. Então, eu tenho uma pergunta na minha anamnese que é sempre assim, eu sempre faço essa pergunta. Às vezes na primeira visita você não pode ser invasivo com as pessoas. Então o médico ele tem que saber como se comportar-se e como atingir o coração do seu paciente. Isso eu acho extremamente importante. Mas sempre eu tenho essa pergunta: aconteceu alguma coisa 1 ano, 2 anos antes de começar essa manifestação articular, essa inflamatória? Eu sempre tenho muito cuidado, porque a pessoa que tem que saber trazer isso para você. Você é um clínico, é um reumatologista, mas você tem que ser um psicólogo, um psiquiatra, todo mundo junto ali dentro do seu trabalho. Então, aconteceu alguma coisa, eu não estou perguntando o quê, mas que tenha te estressado demais. Então, geralmente a pessoa concorda e ao longo, um estresse emocional, sem dúvida, é um gatilho enorme. Tem o estresse físico que acaba sendo emocional, por exemplo, uma infecção grave, uma situação, um Covid grave, que um paciente chegou e vai para a UTI, fica entubado. Então, ele é um estresse físico, um estresse imunológico, né? E traumas físicos, ortopédicos, quedas, fraturas, acidentes de carro, mas os traumas também de cunho emocional, o luto, um divórcio e por aí vai. Cada um tem o seu, né? De repente o indivíduo tem um pet, ama o pet, é o companheiro dali da vida dele, chega, faz aquela companhia. Sim. As pessoas, a solidão é algo muito difícil, difícil, né? E isso pode acontecer. Falamos de Alzheimer. Eu falo demais, lúpus, né? Não, tá ótimo. Excelente, fala super bem. Falamos de lúpus, de Alzheimer. Vamos para a terceira, não é doença que a senhora me disse, a fibromialgia? Olha, eu já tive a oportunidade de vir aqui falar de fibromialgia. Eu falo muito de fibromialgia. Nem todos os meus colegas reumatologistas concordam com o que eu falo, mas eu vou sempre bater na tecla. Hoje, a fibromialgia, ela está sendo assim, ela é uma síndrome dolorosa, crônica, a princípio que tem controle, mas não tem cura, né? Que tem vários gatilhos multifatoriais, mas uma das definições, você tem que ter um sono irregular, não repousante, não restaurador, né? E aí você tem todas as outras manifestações, são os pontos de gatilho doloroso, a fadiga matinal, um intestino mais obstipado, dor generalizada, incapacidade de realizar funções, aquela sensação, aquele fog, tem um fog cerebral, como se as ideias ficassem um pouco nebulosas, né? E aí tem uma série de manifestações. Mas, como eu estou falando que tem alguns colegas que talvez nem concordem comigo, eu vou insistir que a fibromialgia ela tem que ser controlada, você tem que buscar a cura, da fibromialgia, porque a cura da fibromialgia, desde que você passe por um médico
minucioso, que tenha certeza que você não tem tireoide ruim, que a tua ferritina não está baixa, que bioquimicamente você esteja apto. Ela é mais frequente na menopausa, né, com a variação dos hormônios, mas você tem que ter ferramentas para ter um sono de qualidade melhor, não tomar tanto medicamento e tem que ter essa consciência. Se não fizer atividade física, olha, meu amor, não estou de mal, assim, a sua fibromialgia não vai te abandonar. Você vai passar por todos os tratamentos, vai chegar na cannabis, né, tão polêmica, mas que também funciona. Mas é importante o indivíduo ter consciência corporal, ter consciência de que ele é o autor, ele tem que ter um apoio médico, muitas vezes um apoio inclusive do psiquiatra, do psicólogo, e ele tem que achar essas reservas dentro de si, que ele pode se livrar da dor crônica. Porque a dor crônica, hoje, ela está sendo disputada por todas as especialidades, né? Tem o neurologista já está achando uma série de detalhes. Nós temos uma neuro lá na nossa clínica que vale a pena você convidá-la. Ela é muito estudiosa e ela tem várias explicações neuromotor, alterações assim palpáveis para a fibromialgia. Concordo que ocorra. Como eu falei da ressonância, você pode ter uma ressonância que já mostra a captação de determinados fármacos diferente na forma de sentir dor do indivíduo que tem fibromialgia, aquele que não tem fibromialgia. Mas é importante entender que é possível você se livrar disso aí ou você minimizar isso. Ao longo da nossa carreira, a gente já viu isso inúmeras vezes. Aquele paciente que realmente diminui o seu estresse, faz atividade física. Porque atividade física, gente, infelizmente, assim... Até uma caminhada vale, doutora? Não é você tem que pegar mais pesado. Hoje está chovendo, eu não vou. Amanhã eu não estou muito afim. Então, tem uma regrinha, 150 minutos no mínimo por semana. Precisa ser uma atividade vigorosa? Nem sempre, às vezes aquela pessoa não tem o perfil da atividade vigorosa, né? Ela faz uma atividade física mais leve, mas ela mistura o aeróbico, ela mistura o muscular e não tem muita desculpa para não fazer, porque é muito mais fácil ir lá tomar um comprimido. É Sim. muito mais fácil tomar uma fórmula, aquelas fórmulas de fibromialgia que tem não sei quantos elementos, sabe? Aquele monte de coisa. E aí, vai tirar aquilo ali depois como da sua vida, sabe? É uma patologia que eu convido mesmo o cliente a fazer parte, a ser autor da sua performance. E não vamos falar cura, porque vários colegas, inclusive eu tenho que respeitar o que a sociedade brasileira, a sociedade norte-americana e a sociedade europeia falam de fibromialgia. Então vamos falar que não cura, que controla. Mas o diagnóstico e toda essa orientação muda completamente a chave do indivíduo. E é aquela história também, sabe? Você está com a ferritina baixa? Você está na menopausa? Você está com o colesterol alto? Você está tomando remédio para colesterol? Você está com a B12 muito baixa? Então, eu não estou falando de medicina integrativa, eu estou falando da vida como ela é. Você às vezes pega uma menina fibromiálgica ou uma moça fibromiálgica que está numa dieta fortíssima, está num efeito né, de todos esses remédios milagrosos, de todos os injetáveis para emagrecer. A ferritina dela cai aí. Como é que faz? A ferritina é uma proteína nobre. Eu não estou falando para ir lá na minha clínica ficar tomando ferro, não é isso. Mas eu estou colocando que há uma necessidade de uma avaliação ampla. Mas se o médico não tiver essa avaliação ampla que a senhora descreveu aqui, pode ser confundida com uma outra doença reumatológica? Pode, por exemplo, você pode ter dor articular. Eu vou te dar um exemplo bobinho, bem bobinho, tá? Mulher menopausada acaba fazendo infecções urinárias de repetição. Estou te dando um exemplo. E muitas vezes essas infecções são assintomáticas. Às vezes tem... E evolui com dor articular, dói o punho, dói a mão, dói o joelho, mais do que ocorre naturalmente com a própria menopausa. Se você não fizer pelo menos um examezinho de urina, você não vai fazer o diagnóstico, vai falar que ela tem fibromialgia.
Entendeu? Então, assim, não é uma bola de cristal, é só fazer uma clínica médica bem feita. Eu coloco isso, eu sou da médica raiz, né? Aquelas médicas old school, né? Como o pessoal da minha equipe me chama, fala, a senhora é old school. Eu falo, não sou old school, eu sei fazer uma medicina boa, uma medicina tradicional. Né? Então, um hipotireoidismo, uma tireoide sem controle. Quantas pessoas têm diagnóstico de fibromialgia e estão com hipotireoidismo, estão começando a fazer uma tireoidite, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, e às vezes ela fica subclínica um tempão, sabe? Subclínica é aquilo assim, eu estou no meio do caminho, eu estou falando que eu vou aparecer, mas eu não apareço. Mas ninguém enxergou ali, né? Precisa colher os marcadores, para pedir um ultrassom da tireoide. Então, esse é o jogo, tá? Para você ter um diagnóstico correto, para você fazer o seu cliente entender o que está acontecendo com ele, o que é aquele momento imunológico dele e qual é o caminho. Há um caminho. Agora, as conquistas medicamentosas são maravilhosas, tá? Os anticorpos, tem anticorpos monoclonais, tem anticorpos para várias cascatas do sistema imune que são alvo específico para tratar o lúpus, que são alvo específico para tratar a artrite reumatoide, aí já vou abrir um pouquinho mais, espondilite, mas se você tem que saber, para você acertar, você tem que saber onde você está atirando, literalmente isso. Então, talvez aí a IA venha substituir um pouco os médicos. Eu não acredito não, eu acredito que a IA vai nos ajudar a ter uma medicina realmente de precisão. Porque, por exemplo, nós vamos chegar num ponto em que o indivíduo tem um sono irregular não repousante. Isso você já consegue, através de polissonografia e tudo, mas qual é exatamente o motivo daquele sono não repousante? Qual é bioquimicamente o elemento que você pode organizar ali e que vai dar um sono melhor no indivíduo? É diferente dessa pessoa fibromialgica chegar na sua clínica, você faz o diagnóstico, e aí você começa com a droga A, com a droga B, com a droga C. Muitas vezes você começa com a dose da droga A, que você vai elevar ao longo do tempo, entendeu? Ainda existe muita tentativa e erro no tratamento. Então, eu acredito que isso já melhorou muito, mas o mundo caminha para algo que inclusive em termos de farmacoeconomia, é assim que tem que ser. Você usar um produto alvo específico. Uma mulher que tem lúpus e que tem chance de ter uma gestação com aborto, que ela vai ter, por exemplo, os marcadores, os anticorpos que podem provocar isso, ela, com o diagnóstico precoce, hoje ela já começa usando uma heparina. Isso há 10 anos atrás era praticamente, 10 ou 15, era praticamente impossível. E hoje já é importante normal. essa evolução. Você entendeu? Sim. Então, assim, o medicamento alvo específico, antes de mais nada, no início parece que ele é muito caro, mas ele vai trazer uma farmacoeconomia muito grande, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Então, você tem lá os marcadores, o APOE4, são marcadores específicos que podem ser detectados para quem tem predisposição do Alzheimer. Então, para quem tem essa proteína, para quem tem esse marcador, fora toda o de sempre, né, gente? Não pode fumar, não tem que controlar o colesterol, não pode ficar hipertenso, tem que fazer exercício. Ai, sempre isso? Desculpa, sempre isso. Se cuidar é qualidade de vida, né, doutora Lúcia? Qualidade de vida. Eu agradeço sua presença mais uma vez. Um feliz 2025, que a gente se encontre ao longo deste ano. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por ter ajudado tantas pessoas. Tenho certeza que sua informação vai ajudar e aliviar quem pode estar sofrendo com uma dessas doenças. Olha, eu é que agradeço imensamente o convite. A Rede Vida tem um espaço assim muito grande no meu coração. Logo que eu voltei para Rio Preto, a Rede Vida abriu as portas para a gente. Era um outro formato. Hoje vocês estão de parabéns. Então eu que agradeço esse momento dessa equipe maravilhosa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigadão. Obrigada. Tá. Este foi o Rede Vida Serviço. A gente se encontra no próximo sábado. Até mais. Tchau, tchau.